Shabbat Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo este shiur, esta mensagem. Bem, hoje nós iremos falar um assunto interessante, que é a respeito de consertar-se. Ou seja, Yeshua, ele citou vários trechos da Brit Hadashah sobre a pessoas consertar-se. Uma delas é o publicano e o fariseu que subiram no monte com o intuito de orar. Vejam, eles foram ao monte para orar, para fazer uma oração. E o fariseu, ele batia no peito e dizia: ó Senhor, eu não sou como este, publicando do lado dele. Eu dou dízimo, consequentemente, eu não sou como este, publicano, pecador. E do outro lado, o publicano mal conseguia levantar a cabeça, porque dizia em seu coração: ser propício a mim. Ou seja, em outras palavras, que o Senhor tenha misericórdia de mim, e não abria a boca. Em várias situações da Torá, nós temos o Eterno retirando o povo do Egito, da escravidão, e levando para o deserto. O povo do Egito, o Eterno disse: olha, eu quero, fale a Faraó, ele disse para Moshe, fale a Faraó que o meu povo precisa sair do Egito para que me sirva no deserto. E Moshe foi até o Faraó e falou essas palavras. E aí conhecemos a história que Faraó e o Eterno endureceu o coração de Faraó, e aí demorou-se ele liberar o povo de Israel. E nós sabemos também que, com o braço poderoso que o Eterno estabeleceu, liberou o povo de Israel, e o povo de Israel saiu para o deserto. Lá no deserto, o Eterno começa a fazer a correção do povo, começa a dar os 10 mandamentos. Por que o Eterno fez isso? Para que o povo se conserte primeiro, para depois servi-lo. Entenderam? Então veja, no conceito do judaísmo, no judaísmo, principalmente o nazareno e também o ortodoxo, primeiro tem que se ter um conserto. Você tem que se consertar. Como? A prioridade, quando você vai numa sinagoga, é se consertar. Tanto é verdade que ninguém, primeiramente, vai fazer nada que os antigos fazem numa sinagoga. Porque é necessário aquela pessoa passar por uma Brit Milá, entender os preceitos do judaísmo, passar por uma yeshivá. Então, ele aprendendo, ele incorpora-se na comunidade judaica. Ou seja, e aí ele vai fazer parte desta comunidade judaica. O que eu quero dizer com isso? Porque existe várias linhas, principalmente do judaísmo nazareno, várias comunidades que estão surgindo. Há uns 4 anos atrás não existia muita gente, agora tem demais. E o que está acontecendo? Essas pessoas, elas não entendem o que é judaísmo e ficam judaizando as pessoas. Isso é fato. Isto é fato. Ou seja, em vez de aplicar uma disciplina
com base na Torá, para que as pessoas venham se corrigir. Está escrito que a lei, a Torá, ela é tanto para o natural da terra como para o estrangeiro. E eles viverão por meio da Torá, ou seja, através da instrução que eu aplico da Torá a cada Shabat para umas pessoas que estiverem numa comunidade. Essas pessoas, consequentemente, durante o tempo, durante os dias semanais que ela trabalha, que ela estuda, que ela se envolve com a família, ela vai incorporando os mandamentos do Eterno e vai freando o seu Yetzer Hará, a sua má inclinação, para não cometer certos atos que vêm desagradar ao Eterno. Primeiro se conserta-se para depois servir ao Eterno. Servir ao Eterno é algo muito profundo. Está escrito que aquele que faz a obra do Eterno relaxadamente é maldito. Então, eu não posso primeiro servir ao Eterno. Não, eu não posso. Primeiro tem que haver um conserto em minha vida. Esse pensamento cristianizado de que não, você vai para a igreja, você fala com Jesus, você fala com o Eterno e Ele já te perdoa. Isso é um pensamento cristão. O perdão, é óbvio, nós sabemos que o Eterno, Ele pode perdoar tudo. Só que o cristianismo, ele aplica uma situação aonde a pessoa, ela vai para a comunidade, ela vai para a igreja, chega lá, ela acha que o Eterno perdoou ela e ela volta a fazer tudo de errado e depois ela fica nessa rotatividade, indo para a igreja, achando que o Eterno perdoou. Eu vou na igreja porque eu quero cumprir meu papel, eu vou ficar 2 horas lá e Deus vai me perdoar. Não, não é assim. Não é deste modo. Todos nós temos que servir ao Eterno com um coração disposto e, primeiramente, tem que haver um conserto da nossa vida para servi-lo. Eu não posso chegar de qualquer jeito e começar a usar das coisas do judaísmo dizendo que eu estou servindo ele. Não, se primeiro eu não criei vergonha na cara, se primeiro eu não passo mais um irmão meu para trás, se eu não tenho raiva no coração, se eu não tenho ódio contra um irmão meu da comunidade, se eu não tenho raiva de um irmão meu da minha família, de uma irmã, e etc. Ou seja, se não adianta eu disser que estou servindo o Eterno, se eu faço tudo isso, eu não estou servindo o Eterno, eu estou servindo a Satã. Como Yeshua disse, vocês são filhos do diabo. Porque se vocês fossem filhos de Avraham, vocês faziam as obras de Avraham. Então, o que é interessante notar neste assunto, é o seguinte: eu não posso servir ao Eterno se eu estou com a vida toda enrolada. Ou seja, as pessoas criam dogmas, elas criam uma filosofia de vida que é o seguinte: é a mesma coisa da igreja. Na comunidade não existe conserto. Na comunidade que ela vai não existe conserto. Não se fala de pecado. Não se fala que ela tem que se consertar. É colocado apenas superficialmente uma situação da Torá, uma historinha, um quadrinho, um midrash. É falado coisas que não têm sentido, que não tem conserto no coração do ser humano, que não há conversão verdadeiramente para com o Eterno. Então, ela vai para a igreja, ou ela vai para a comunidade, ela não ouve isso. Mas na casa dela, ela tem kippá, ou com ela tem kippá, ela tem talit, ela tem tefilim, ela tem tzitzit, ela tem
vários livros do judaísmo da Kabbalah, só que dentro dela, não está havendo uma mudança, não está havendo uma transformação. Ou seja, e aí existe aquele ritual de ser como se fosse servindo ao Eterno numa comunidade. E aquele ritual que as pessoas acham que aquilo está agradando o Eterno, aquilo não quer dizer nada. Se naquela comunidade, veja, o Eterno fala em Gueliano e Apocalipse, em todas as cartas às comunidades, todas tinham um defeito. Todas deixaram de priorizar o que era certo. O Eterno até chega a dizer para um: olha, eu conheço as tuas obras, sei que você não tolera as obras dos nicolaítas, dos que se dizem judeus e não são, mas eu tenho contra ti que tu abandonaste isso. Então o Eterno vai falando. Então o que o Eterno está querendo nos mostrar é que nós temos que priorizar mudanças interiores em nós primeiro, para depois nós fazermos algo verdadeiramente correto, servir ao Senhor com alegria, para que nós não venhamos nos tornar como malditos, porque aquele que serve a obra do Eterno relaxadamente é maldito. Então, vejam só, este é o retrato do que acontece hoje em vários lugares. As pessoas deixam-se levar por espíritos enganadores. Os demônios, eles estão a enganar, eles estão a manipular a mente das pessoas. Eles estão a fazer isso. E se eu priorizo, é lógico que toda a culpa é minha, não é de demônio. Os demônios fazem aquilo que mandaram eles fazerem. O Eterno mandou eles fazer, então eles vão fazer isso. Agora cabe a mim me consertar e resistir a este mal, e ele vai fugir da minha vida. Então, infelizmente, é o que está acontecendo. Em certa vez, houve um rapaz judeu que ele disse que o Eterno mostrou algo para ele, que ele via em seu sonho que Yeshua estava às portas de Jerusalém, e ele convidava as nações para entrar. Então as pessoas que conheciam Yeshua, que conhecia através do judaísmo, através de qualquer coisa, da igreja, conheciam, por ouvir falar, iam até Jerusalém. E muitas pessoas iam de kippá, de tefilim, ia todo isso num sonho, tá? Ele teve uma revelação do Eterno. E aí, quando ele chegava próximo de Yeshua falava: você não pode entrar. E ele perguntava: mas por quê? Ele: porque você não me pertence. Apartai de mim. E aí tirava essa pessoa de lado. Aquela pessoa que entrava em Jerusalém, o engraçado é que ela não tinha kippá. O engraçado é que ela não tinha tefilim. O engraçado é que ela não tinha talit. Ou seja, ele diz no sonho que ele teve que Yeshua a reconhece pelo cheiro de sua alma. Olha só. E aí essa pessoa entrava em Jerusalém. O que isso quer dizer? Que existe muitas pessoas colocando os objetos do judaísmo em primeiro lugar. Ela não mudou, ela só mudou de rótulo, mas ela não mudou interiormente. Então nós precisamos melhorar e mudar interiormente. Isto é o que tem que acontecer em nossas vidas antes de qualquer coisa que você faça para o Eterno. Primeiro, mude. Primeiro, liberte-se de dentro de você aquilo que realmente te prejudica, aquilo que pode te levar para o Guerrinom.
Veja que com o povo de Israel o Eterno primeiro os consertou, para depois ele servir ao Eterno. Então toda a nossa vida no judaísmo ortodoxo, no judaísmo, primeiro há um conserto. Estou falando do judaísmo puro e divino. Estou falando de gente sem vergonha, de gente que só quer aproveitar, não. Estou falando do judaísmo verdadeiro, aqueles que realmente têm sentido, né? Aqueles que realmente priorizam o amor, que prioriza a harmonia com todos. Estão na shalom com todos, como disse Shaul Hashali, ele disse que todos nós venhamos ter paz com todos os homens. Então, este é o retrato do que nós devemos ser, assim como várias linhas de judaísmo que priorizam isso, de haver primeiro uma mudança interna. Então isso é fato, tá? Então eu deixo esse recado aí, este pequeno estudo, né, de informações aí para vocês, para que vocês possam analisar e assim compartilhar para que chegue até as pessoas. Não se iluda, cresça e evolua com o Eterno. Não se iluda com palavras bonitas, com palavras lindas, com ritos maravilhosos, se primeiro não há uma mudança no interior. O interior precisa ser mudado, porque Yeshua disse que do nosso interior fluirão rios de água viva. Se isto não acontecer, é porque no meu interior não tem nada vivo, está tudo podre, né? O que contamina o homem é o que entra. Então é melhor nós analisarmos nossas vidas primeiro, ser pessoas que haja mudanças interior, para depois nós servirmos ao Eterno com amor e dedicação. Que o Eterno abençoe a todos grandiosamente, em nome de Yeshua Mashiach, Beshem Yeshua Mashiach. Amém.